A história começa numa floresta nevada, onde um garoto de cabelo rosa, chamado Dada, corre por sua vida de um demônio sugador de sangue. A floresta está cheia desses demônios, e vários soldados foram enviados para matá-los. Quase todos esses soldados estão mortos agora, e seus corpos estão espalhados pelo campo de batalha. Dada corre o mais rápido que pode, carregando uma caixa grande, mas um dos demônios finalmente o alcança e o derruba. Sem forças, ele se arrasta para um pequeno buraco e tenta se enfiar mais fundo, gritando para seu parceiro Zilo se apressar em matar o monstro. Pouco antes do demônio poder comê-lo, Zilo desce voando de cima e o mata instantaneamente com sua faca. Depois disso, Zilo tenta segurar Dada e estancar o sangramento, mas Dada sente uma dor extrema. Ele continua se mexendo e diz a Zilo para apenas matá-lo logo, dizendo que o ressuscitariam depois de qualquer jeito. Zilo se recusa e diz que não quer carregar o corpo morto de Dada por todo o caminho de volta. Ele então bate em Dada para fazê-lo voltar a si e diz para não levar a ressurreição tão levianamente. Zilo explica que a ressurreição não é um milagre fácil, é um processo duro que arranca suas almas do inferno e as força de volta aos seus corpos. Também causa sérios efeitos colaterais, danificando memórias e o senso de identidade de uma pessoa. Zilo começa a se perguntar se Dada esqueceu isso, pois já morreu muitas vezes. Depois de ouvir isso, Dada finalmente se acalma. Zilo então aquece sua lâmina e a pressiona contra a ferida de Dada para selá-la, usando o termofusão. A dor é insuportável e Dada grita alto pela floresta. Assim que o sangramento para, os dois se sentam ao lado de uma pequena fogueira. Zilo diz a Dada que os demônios chamados fadas estão se movendo juntos num exército de mais de 5.000. Dada fica chocado e pergunta como apenas os dois devem enfrentar tantos monstros. Zilo diz que eles não devem lutar contra todos. A floresta logo será consumida pela praga demoníaca. Então, o trabalho deles é apoiar os cavaleiros sagrados até que possam recuar em segurança. Depois disso, eles também recuarão. Zilo sabe que Dada está apavorado, então o avisa para nem pensar em fugir. Ele lembra Dada das marcas em seus pescoços que os matariam permanentemente se desobedecessem ordens ou tentassem escapar. Esta é a vida que lhes foi dada, e eles não têm escolha a não ser aceitá-la. Zilo se levanta e diz que deveriam ir, mas de repente nota um caixão estranho e místico por perto. Ele imediatamente sabe que é coisa do Dada. Como o Dada é um ladrão crônico que rouba coisas só porque pode, eles se preparam e abrem o caixão, esperando encontrar o corpo de um nobre ou um cavaleiro de alta patente. Em vez disso, ficam chocados ao ver uma deusa lá dentro. Dada não tem ideia do que é uma deusa. Então Zilo explica que as deusas eram armas vivas, criadas muitos anos atrás para lutar contra o Lorde Demônio. Dada se lembra de ter ouvido histórias sobre elas antes, mas nunca imaginou que uma pareceria uma garota tão fofa. De repente, uma buzina alta ecoa pela floresta. Eles correm para a beira de um penhasco para olhar ao redor. Zilo pensa que deve ser uma unidade de reconhecimento sinalizando os outros soldados, mas Dada nota um grupo de cavaleiros sagrados abaixo sendo dominados por várias fadas. A maioria dos cavaleiros está sendo comida viva, e apenas seu líder é habilidoso o suficiente para continuar lutando. Vendo isso, Dada diz a Zilo que eles deveriam fugir e encontrar um lugar para se esconder. Zilo, no entanto, vê que nem todos os soldados estão mortos ainda. Alguns deles ainda estão mal vivos e lutando. Ele decide que a melhor escolha é ajudar pelo menos metade dos cavaleiros sagrados a escapar, já que salvar mais pessoas aumentará muito o sucesso da missão. Ele se decide e declara que os salvará antes do pôr do sol. Nesse momento, o plano deles muda. A deusa dentro do caixão de repente acorda e caminha calmamente em direção a eles. Ela cumprimenta Zilo chamando-o de cavaleiro encarregado dela. Ela diz que os ajudará a derrotar as fadas abaixo e garantirá a vitória, contanto que a louvem e acariciem sua cabeça. Ao ouvir isso, Zilo tem certeza de uma coisa: aquele desejo interminável por elogios e atenção prova, sem dúvida, que ela é realmente uma deusa. A deusa se apresenta como Teorita, uma deusa guardiã cujo papel é trazer milagres para pessoas necessitadas. Ela estende lentamente a mão para Zilo e diz a ele que deve confiar nela o quanto quiser, porque protegê-lo e apoiá-lo é o propósito de sua vida. No entanto, Zilo não parece nem um pouco animado depois de ouvir isso. Em vez disso, ele parece irritado e bastante zangado. Ele acha a situação toda completamente ridícula, porque odeia deusas e odeia absolutamente a ideia de depender de qualquer outra pessoa. Zilo diz sem rodeios a Dada para ficar de olho nela, então imediatamente pula do penhasco sem hesitar para salvar os cavaleiros lá embaixo. Ele faz isso porque prefere trabalhar sozinho, e se vê como um lobo solitário que não precisa da ajuda de ninguém. Dada que naturalmente tem uma visão muito aguçada, pega seus binóculos e os usa para escanear cuidadosamente o campo de batalha.
Ele então dá direções a Zilo, dizendo onde os monstros estão mais reunidos e onde a luta é mais intensa. Enquanto Zilo desliza pelo penhasco, a próxima coisa que ele nota é Teorita aparecendo de repente bem ao lado dele no ar. Irritado, ele pergunta o que ela pensa que está fazendo ali. Teorita calmamente o lembra que ele é o cavaleiro dela, o que a torna seu dever ficar ao lado dele o tempo todo, protegê-lo aconteça o que acontecer e garantir que ele alcance a vitória. Ouvir isso só deixa Zylo mais irritado, já que ele odeia a ideia de depender de outra pessoa. Ele diz a ela que não precisa da ajuda dela de jeito nenhum. Logo depois, Zylo sela sua lâmina com calor intenso e a arremessa direto em uma das fadas. A lâmina explode no impacto, causando uma explosão massiva que abala a área. A explosão atrai com sucesso a atenção das outras fadas, puxando-as para Zylo e para longe dos Cavaleiros Sagrados. Exatamente como ele planejou. Zylo então diz a Teorita para encontrar uma árvore e se esconder atrás dela, enquanto ele cuida dos monstros sozinho. Zylo avança direto para a luta de cabeça. Mesmo estando em grande desvantagem numérica, ele tem um desempenho incrível, derrubando cada fada que o ataca sem hesitação. Dada eventualmente se junta à batalha também. Ele está claramente assustado no início, mas consegue reunir sua coragem e derrotar uma das fadas sozinho, surpreendendo até a si mesmo. Enquanto isso, Teorita luta para acompanhar o ritmo acelerado da batalha. Ela rapidamente fica exausta e começa a respirar pesadamente enquanto tenta se mover pelo campo de batalha. Enquanto Zylo continua lutando, ele de repente é cortado na perna, o que o deixa vulnerável a um ataque lateral. Ele está a poucos momentos de ser devorado quando Dada o salva, disparando magia contra a fada atacante. Zylo rapidamente agradece a Dada pela ajuda e imediatamente corre para o próximo enxame de monstros sem diminuir a velocidade. Quando a noite cai, todas as fadas finalmente foram derrotadas. Os cavaleiros se reúnem ao redor de uma fogueira para descansar após a batalha. Zylo, completamente exausto de toda a luta, senta-se numa rocha próxima para recuperar o fôlego. O líder dos cavaleiros se aproxima para agradecê-lo pela ajuda. Mas depois de olhar mais de perto a marca no pescoço de Zylo, sua expressão muda de repente. Ele saca sua espada ao perceber que Zylo é um herói penal. Ser salvo por um herói penal poderia prejudicar seriamente a reputação deles. Então os cavaleiros estão claramente infelizes. Teorita se adianta para defender Zylo, mas o líder dos cavaleiros imediatamente percebe que ela é uma deusa. Os cavaleiros começam a questionar Zylo sobre quando e como ele conseguiu uma deusa. Teorita percebe que a situação de repente ficou muito tensa e começa a se arrepender de ter aparecido. Uma briga está prestes a começar quando Dada tenta acalmar a todos. Antes que algo possa acontecer, eles são subitamente interrompidos quando seu companheiro Venetum fala através de seu selo de comunicação. Venetum anuncia que a situação se tornou extremamente perigosa. Ele explica que a força principal dos Cavaleiros Sagrados começou a avançar em direção à praga demoníaca. Zylo estremece em choque ao ouvir isso. Venetum então acrescenta que os soldados que estavam se reagrupando na floresta já formaram uma linha de batalha contra a praga demoníaca, planejando deter seu avanço ali mesmo. Ouvindo tudo isso, Zylo questiona os cavaleiros sobre quem lhes deu tais ordens tão imprudentes e perigosas em primeiro lugar. No entanto, quando ele olha para as expressões em seus rostos, rapidamente percebe que ninguém os forçou a fazer isso. Esta foi uma decisão que tomaram por conta própria. O líder deles admite abertamente e diz que todos acreditam profundamente no governo e na liderança da comandante Kivia. Por causa dessa crença, eles estão totalmente dispostos a sacrificar suas próprias vidas pelo que veem como o bem maior. Venetum se manifesta naquele momento e explica por que deixar os Cavaleiros Sagrados morrerem seria um desastre absoluto. Ele diz a Zylo que se mais da metade dos Cavaleiros Sagrados forem mortos, toda a operação da unidade de heróis seria rotulada como um fracasso massivo. Se isso acontecer, seria extremamente ruim para Zylo. Ele não morreria simplesmente. Mesmo depois de ser ressuscitado, seria queimado na fogueira como punição. Ouvindo isso, a expressão de Zylo fica séria. Ele pergunta a Venetum onde os Cavaleiros Sagrados planejam interceptar o inimigo. Venetum rapidamente verifica seu mapa e responde que os Cavaleiros Sagrados estão atualmente se informando no ponto de travessia mais seguro ao longo do rio Persol. Depois de ouvir isso, Zylo se vira para os Cavaleiros Sagrados e lhes diz que se estão pensando em se reagrupar com os soldados principais, deveriam esquecer isso. No entanto, os Cavaleiros Sagrados discordam. Eles dizem que estão totalmente preparados para viver e morrer por seu comandante e se recusam a recuar. Mesmo assim, Zylo os aconselha a seguir para o sul e recuar. Ele lhes diz que já repeliu as fadas que esmagaram a unidade gorila. Então, recuar é a opção mais inteligente. O líder dos cavaleiros cerra os dentes, ao perceber que Zylo está certo e que eles realmente não têm muitas escolhas restantes. O líder então pergunta a Zylo se ele realmente planeja cobrir a retirada deles.
Zilo responde sem hesitação e diz que é exatamente isso que ele pretende fazer. Ele chama Dada e diz para continuar a operação como planejado e guiar os Cavaleiros Sagrados ao ponto de retirada, para que possam evitar ser aniquilados. Dada discorda veementemente desse plano porque acredita que Zilo está arriscando a própria vida apenas para salvar os Cavaleiros Sagrados. Zilo responde dizendo que não há outra opção. Se os Cavaleiros Sagrados morrerem, então eles também estarão acabados. Enquanto isso, os Cavaleiros Sagrados estacionados no rio Purcell começam sua batalha, enquanto os monstros finalmente começam a se aproximar. Usando seu equipamento militar e formações, eles conseguiram derrotar a primeira onda de monstros. No entanto, a situação rapidamente se torna mais perigosa quando é revelado que a força inimiga inclui um troll gigante. Em resposta, os cavaleiros ativam seu grande cajado de raio e o usam juntos para derrubar a criatura massiva. De longe, Zilo e os outros observam a batalha se desenrolar. Zilo estuda cuidadosamente o exército abaixo e percebe que não reconhece esses soldados de forma alguma. Na verdade, ele nunca viu o brasão do exército deles antes. Por causa disso, Dada acredita que não há razão para eles se envolverem neste ponto. No entanto, enquanto Zylo continua observando, ele percebe que os soldados estão sendo lentamente dominados pelo poder e número crescentes das fadas. Vendo isso, ele sugere que eles deveriam descer lá e oferecer algum apoio, mas quando ele se vira para falar novamente, percebe que Dada já se foi. Tudo o que resta é uma nota que Dada deixou para trás. A nota diz a Zylo para ir em frente e fazer o que tem que fazer, enquanto Dada vai por conta própria para roubar qualquer coisa valiosa que possa encontrar dos cavaleiros. Vendo que Dada fez uma dessas, Zilo cerra os dentes e jura a si mesmo que vai matar Dada na próxima vez que o pegar. Sua raiva mal tem tempo de assentar antes que outra coisa chame sua atenção. Zilo de repente avista um grande enxame de fadas se movendo silenciosamente pelo ar, claramente se preparando para emboscar o exército da comandante Kivia pelo flanco. Reagindo instantaneamente, Zylo ativa um selo de voo e dispara pelo ar em direção a elas. Ele alcança o enxame bem a tempo e imediatamente começa a atacar. Usando suas facas mágicas, ele derruba o máximo de fadas que pode, movendo-se sem parar e sem hesitação. A batalha se arrasta por vários minutos intensos, mas Zylo não diminui o ritmo. No final, ele consegue aniquilar completamente todo o enxame sozinho. Após a luta, a comandante Kivia se aproxima dele em seu cavalo. Ela o olha cuidadosamente e pergunta quem ele é e por que está ali no campo de batalha. Antes que Zilo possa responder, Teorita de repente aparece do nada e o repreende em voz alta por tê-la abandonado antes. A comandante Kivia imediatamente reconhece Teorita como uma deusa, o que só a deixa mais curiosa sobre por que uma deusa está seguindo aquele homem estranho. Zilo parece irritado e casualmente empurra Teorita para frente, dizendo a Kivia que ainda não fez nenhum tipo de pacto com ela. Ele até diz que eles podem levá-la se quiserem. Teorita, no entanto, já se apegou a Zilo e não se sente confortável em ser separada dele. Ela permanece perto dele apesar de suas palavras. Ainda assim, a comandante Kivia não aceita isso como uma explicação adequada e exige que Zilo explique exatamente o que está acontecendo. Zilo se vira em vez de responder. Ele diz a ela que agora realmente não é o melhor momento para longas explicações. Enquanto ele olha para a distância, pode ver claramente o Lorde Demônio se aproximando cada vez mais. O perigo é óbvio. De repente, uma nova onda de demônios aparece e começa a avançar direto para a posição deles. Os soldados entram em pânico ao ver os inimigos se aproximando e começam a disparar seus canhões sem esperar por ordens da comandante Kivia. No entanto, seus ataques falham. O Lorde Demônio cria um poderoso campo de força que desvia facilmente o fogo dos canhões. Vendo isso, Zylo imediatamente entende que ataques de longo alcance são inúteis e que eles terão que depender de combate corpo a corpo. Ele rapidamente pergunta à comandante Kivia se eles têm um ariete ou uma catapulta prontos para usar. Kivia balança a cabeça e diz a ele que essas armas ainda estão sendo preparadas na capital e ainda não chegaram. A comandante Kivia considera brevemente mobilizar ainda mais unidades para reforçar as linhas de frente. No entanto, Zilo a impede imediatamente. Ele diz a ela que fazer algo assim seria uma ideia estúpida, porque só levaria a mais mortes sem sentido. Sacrificaria as pessoas que carregam o selo sagrado e até danificaria a própria terra. Os demônios continuam, lenta mas seguramente, a se aproximar de sua posição, e fica óbvio que os soldados não podem mais manter a linha de frente por muito tempo. Vendo isso claramente, Zilo diz a Kivia que ela precisa ordenar uma retirada imediata para suas tropas. No fundo, Kivia entende que o plano de Zilo é a opção mais razoável e lógica. Mesmo assim, ela se recusa teimosamente a aceitá-lo. Em vez disso, ela cancela a ordem de retirada e mantém seus soldados nas linhas de frente.
Ela está totalmente preparada para sacrificar sua própria vida e a vida de seus soldados em nome de sua honra. Zilo explica que a principal razão pela qual ele veio aqui em primeiro lugar foi para apoiar a retirada deles. Se todos morrerem aqui, será contado como uma missão falha do lado deles, e a punição que receberão depois será severa. Ouvindo isso, Kivia percebe que Zilo é um herói penal. Ela friamente diz a ele que não se importa com o que acontece com pessoas como ele. Aos olhos dela, heróis penais são criminosos imundos que nem sequer têm permissão para morrer decentemente. Além disso, o quartel-general já afirmou que o julgamento final pertence ao comandante no local. Por causa disso, Kivia declara sua decisão final. Sua ordem é para que todos sacrifiquem suas vidas pela honra e transformem este campo de batalha em seu túmulo. Zilo pensa que essa obsessão por honra é um completo absurdo. Mas Kivia explica firmemente que para os cavaleiros a honra é tudo o que importa. Antes que a discussão deles possa ir mais longe, a conversa é subitamente interrompida por um ataque direcionado diretamente a Kivia. Ela desvia por pouco no último segundo. Quando ela olha para cima, vê um demônio massivo parecido com um inseto que começa a disparar seus ovos demoníacos em direção ao campo de batalha. Assim que os ovos atingem o chão, eles eclodem instantaneamente e começam a devorar os soldados vivos. Para piorar ainda mais as coisas, os monstros comuns continuam se aproximando de todos os lados, transformando a situação numa catástrofe em grande escala. Kivia grita ordens para seus soldados manterem a linha de frente custe o que custar. Os soldados obedecem sem hesitação, mas é dolorosamente óbvio que eles já estão no limite. Ao mesmo tempo, um troll urso gigante enfrenta Kivia e se prepara para atacá-la diretamente. Zilo corre no último momento possível e joga explosivos nas costas do troll, parando-o por um breve instante. Ele então salta para frente e enfia suas facas nas costas do monstro tentando matá-lo. No entanto, dessa vez, as lâminas se quebram e se partem dentro do corpo do troll. Zilo salta de volta para Kivia e os outros e rapidamente os avisa que ataques normais não funcionam em trolls. Para derrotá-los, eles precisarão de algo muito mais poderoso. Enquanto isso, vários dos demônios inseto começam a mexer com os canhões de raio. Um dos canhões tomba e dispara descontroladamente, desencadeando uma explosão massiva que abala toda a área. A explosão deixa Zilo inconsciente por um breve momento. Quando ele acorda, se encontra deitado no chão. Perto dali, ele vê Teorita deitada não muito longe. Ela implora desesperadamente para que ele use o poder dela para lidar com a situação. Ela diz a ele que a essa altura todos no campo de batalha vão morrer de uma morte horrível e dolorosa. Zilo lentamente se esforça para ficar de pé e diz que jurou que nunca mais faria um contrato com uma deusa depois do que aconteceu da última vez. No entanto, ao ouvir os sons nauseantes de soldados sendo esmagados e devorados por monstros, sua determinação começa a vacilar. Teorita implora a ele novamente, dizendo que se isso continuar, ainda mais pessoas morrerão. Ela diz a ele que usar o poder dela é a única maneira de parar esse desastre. Zilo pensa nisso por vários longos momentos. Embora odeie a ideia com cada parte de si, ele finalmente percebe que não há outra escolha restante. Ele caminha até Teorita, corta a mão para tirar sangue e o oferece a ela. Teorita bebe o sangue dele e naquele momento o contrato entre eles é formado. Depois que o pacto é concluído, o sangue seca e a ferida na mão de Zilo se fecha sozinha. Agora que o contrato foi formado, Teorita finalmente consegue liberar todo o seu poder sem quaisquer limites. Como a deusa da espada, ela eleva sua magia e invoca sua autoridade. Espadas começam a chover do céu em números esmagadores. Cada lâmina atinge apenas os monstros com precisão perfeita, evitando completamente cada soldado no campo de batalha. Nenhum aliado é ferido. Os monstros que eram tão difíceis de combater, aqueles que tiraram inúmeras vidas e levaram os soldados à beira do desespero, são todos aniquilados em um único golpe de Teorita. Observando isso, Zilo obtém uma compreensão muito mais clara de quão terrivelmente poderosa sua habilidade realmente é. A escala de seu poder está muito além do que ele imaginava. Teorita se sente super orgulhosa do resultado, ela se vira feliz para Zilo, pedindo um cafuné como elogio, mas Zilo passa direto, sem parar, e diz que ainda tem muito trabalho pela frente. A primeira coisa que precisam resolver são as fadas restantes. Zilo pega uma espada do chão e a arremessa direto numa delas, matando-a na hora. No entanto, mais fadas continuam a se aproximar. Zilo então pede a Teorita que continue a lhe fornecer espadas sem parar. Enquanto as espadas surgem uma após a outra, Zilo as usa para aniquilar rapidamente toda a onda de fadas sem diminuir o ritmo. Após acabar com elas, Zilo olha para trás e vê que a comandante Kivia ainda está viva. Ele imediatamente ordena que ela reúna os soldados ilesos e os faça acabar com os monstros que restam. Kivia está prestes a repreendê-lo, dizendo que ele não tem autoridade para dar ordens assim.
No entanto, Zilo a interrompe no meio da frase, e diz que isso é necessário para garantir a sobrevivência de todos. Ele acrescenta que não planeja morrer ali, muito menos dessa forma. Zylo então vira as costas para ela e começa a se afastar. Ele diz que, quando tudo acabar, estará disposto a aceitar qualquer punição ou elogio que vier. Mas por enquanto, o objetivo principal deles é claro. Devem derrotar o Lorde Demônio. Zilo pega Teorada nos braços e se lança direto na direção do Lorde Demônio. No caminho, eles notam outra onda de fadas se movendo em sua direção. Teorada se oferece para cuidar delas sozinha, mas Zilo recusa imediatamente. Ele diz que desperdiçar o poder dela em monstros fracos como esses só drenaria a energia que ela precisa para a verdadeira luta que está por vir. Com isso decidido, Zilo segura Teorada com um braço e derruba toda a onda de fadas sozinho, em tempo recorde. Não muito depois, os dois finalmente ficam cara a cara com o Lorde Demônio. Teorita acredita que este é o momento perfeito para ela assumir o controle total da batalha. Como derrotar o Lorde Demônio sempre foi o sonho de sua vida, Zilo diz a ela que ainda não é a hora. Ele se aproxima e provoca o Lorde Demônio, atirando uma faca em uma de suas pernas. O Lorde Demônio solta um rugido de dor em resposta, só então Zilo dá o sinal para Teorta. Ele diz a ela para abrir caminho. Teorta eleva seu poder mais uma vez e faz chover espadas do céu, esmagando completamente a onda de fadas que estava entre eles e o Lorde Demônio. Com o caminho livre, Zilo se lança para cima e confronta o Lorde Demônio de frente. Ele está prestes a dar sua próxima ordem a Teorada, mas ela já entende o que ele quer. Sem esperar, Teorada invoca uma enorme espada mística cheia de poder divino. Zilo a agarra e a arremessa direto no Lorde Demônio. O impacto causa uma explosão violenta que abala o campo de batalha. Zilo cai de volta ao chão com Teorita ainda em seus braços. Pelo que parece, o Lorde Demônio está desabando, finalmente derrotado. No entanto, essa esperança não dura muito. O Lorde Demônio começa a regenerar suas partes do corpo e, de repente, lança outro ataque direto contra eles. No momento seguinte, Zylo perde a consciência. Quando ele abre os olhos novamente, vê Teorada tentando desesperadamente acordá-lo. Ela pergunta o quão ferido ele está, especialmente depois que ele usou o próprio corpo para protegê-la no último segundo. Zilo vira lentamente a cabeça para o lado e se surpreende ao ver Dada parado ali, olhando para ele com sua expressão calma e casual de sempre. Acontece que Dada estava roubando coisas esse tempo todo e acabou de voltar. Desta vez, ele conseguiu trazer um selo de terreno queimado. Pela primeira vez em muito tempo, Zilo fica realmente feliz que Dada tenha roubado algo, porque esse selo é exatamente o que eles precisam para derrubar o Lorde Demônio de uma vez por todas. Zilo reconhece imediatamente o modelo do selo. É um tipo de reator com o qual ele está muito familiarizado, então sabe exatamente como funciona e o quão perigoso pode ser. Sem perder tempo, ele pula alto no ar e arremessa o selo direto no corpo do Lorde Demônio. Logo depois, ele agarra Dada e Teorada e salta para longe da área com eles, bem a tempo. Um momento depois, o reator é ativado e o Lorde Demônio explode numa explosão massiva que despedaça seu corpo completamente. Com o Lorde Demônio destruído, as fadas restantes começam a se espalhar em todas as direções, sem um líder para controlá-las mais. Elas entram em pânico e fogem de cima. Zilo e Teorta observam, enquanto os cavaleiros lá embaixo finalmente percebem que a batalha acabou. O pesadelo finalmente chegou ao fim. Zylo já derrotou Lordes Demônios várias vezes antes, mas esta é a primeira vez que ele vê um ser derrubado de uma forma tão ridícula e inesperada. Mesmo assim, ele não pode negar a verdade. A vitória dele só foi possível porque Dada agiu como um ladrão. Assim como sempre faz, Zylo decide que, mais tarde, vai pagar uma cerveja a Dada como forma de agradecimento. Enquanto isso, Teorta ainda está cheia de energia e claramente quer elogios de Zylo, agora que tudo acabou. Ela continua a importuná-lo e a pedir atenção. Depois de um tempo, Zilo finalmente cede e está prestes a fazer um cafuné em sua cabeça. No entanto, no momento em que ele levanta a mão, memórias dolorosas voltam à sua mente. Ele de repente se lembra da antiga deusa com quem ele teve um contrato. Antes que ele possa dizer qualquer coisa, a comandante Kivia aparece de repente atrás dele. Ela diz a ele que ele está em sérios apuros. Ela o acusa de roubar uma deusa em trânsito, pegar o selo de terreno queimado sem permissão e agir por conta própria para subjugar o Lorde Demônio. Zilo não discute com ela de forma alguma. Ele simplesmente a aceita e diz que está pronto para enfrentar qualquer punição que vier. Teorita imediatamente se adianta e começa a defendê-lo. Ela diz que se tudo isso aconteceu, então o encontro deles deve ter sido o destino. Ela acredita firmemente que Zilo é o único cavaleiro capaz de aceitar plenamente o poder dela e o único que pode continuar a derrotar Lordes Demônios no futuro.
Ao ouvir isso, Kivia fica chocada. Ela então decide contar a Theorada a verdade sobre Zilo. Ela explica que ele é conhecido como um herói penal por causa de um crime grave que cometeu. Esse crime foi matar a deusa com quem ele teve um contrato. A cena então volta ao passado, para o momento em que Zilo estava no tribunal, sendo julgado pelo assassinato da deusa Senerva, sua antiga deusa. Zilo tenta desesperadamente explicar o que realmente aconteceu. Ele lhes diz que Senerva era obcecada por elogios e validação. Ela queria derrotar o Lorde Demônio sozinha e ser celebrada por todo o exército. Por causa desse desejo, ela se esforçou muito além de seus limites. Ela acabou ficando indefesa e começou a perder seu poder. Vendo isso, Zilo diz que escolheu acabar com a vida dela para poupá-la de um destino muito pior. Ele continua explicando que o que acontece a uma deusa depois que ela perde seu poder não é pouca coisa. Com o tempo, ela seria corrompida pela praga demoníaca e se transformaria num monstro sem mente. Ele os alerta que essa corrupção poderia até levar ao nascimento de um Lorde Demônio que impunha o poder de uma deusa. Zilo insiste que Senerva também entendia essa verdade. Ela já havia começado a sentir a corrupção se instalando e foi por isso que ela mesma lhe deu permissão para matá-la. Apesar de tudo o que ele diz, o juiz se recusa a acreditar em sua história. O juiz está convencido de que Zilo não passa de um assassino perigoso. Ele descarta completamente a ideia de que uma deusa possa ser corrompida após perder seu poder, alegando que nenhum caso assim jamais foi relatado. Zilo continua por argumentar, tentando desesperadamente convencer o tribunal de que uma deusa corrompida seria uma das ameaças mais perigosas imagináveis. Antes que ele possa dizer mais alguma coisa, os guardas de repente o contêm. Eles o forçam ao chão e começam a espancá-lo sem piedade. É nesse momento que Zilo finalmente entende que provar sua inocência é impossível. Este julgamento nunca foi feito para ser justo. Foi uma armação desde o início. O juiz então profere a sentença final. Zilo é declarado um herói penal. Naquele exato momento, Zilo faz um voto silencioso. Ele jura que um dia encontrará as pessoas que o incriminaram e aos seus cavaleiros sagrados, e quando o fizer, matará cada um deles. Esse foi o episódio 1. Inscreva-se para não perder a próxima parte e assista ao próximo vídeo na tela.